Shalom a todos, estamos na Parashat Chukat. Nossa Parashá fala sobre a pureza, alguém que tinha contato com o morto. Como é o procedimento de pureza? Então precisa pegar uma vaca vermelha, precisa queimar ela, fazer shrita, queimar ela, e com a cinza colocar na água e aspergir sobre a pessoa que tinha contato com o morto. Então, a gente sabe que a pessoa que estava aspergindo sobre a pessoa que é impuro, ele mesmo fica impuro. Ele purifica, ele fica impuro. É muito difícil de entender. Shlomo HaMelech falou, Amarti erkema v'yerechoka mimeni. Eu queria ficar chacham, quer dizer, aprender o segredo da vaca vermelha. Como pode ser que alguém que está purificando ele mesmo é impuro? Mas Shlomo HaMelech não sabia, não conseguiu entender isso. Mas o Midrash fala que Moshe Rabbeinu sim sabia o segredo da paraduma. O que quer dizer sabia o segredo? Porque Shlomo HaMelech não poderia saber? Isso faltava inteligência para ele? Por que tanto um grande segredo disso? Qual a diferença entre Moshe e Shlomo? Também a gente vai entender a ideia. Qual é a ideia de pegar a vaca vermelha, queimar e aspergir? Qual é a história aqui? Então, se Deus quiser, hoje eu vou compartilhar com vocês uma explicação muito profunda do Malbim. Um grande sábio chamado Malbim, um grande comentarista da Torá. E a gente vai passo por passo, uma coisa profunda, para entender qual é o grande segredo da impureza, pureza e da vaca vermelha. Tá bom? Então vamos começar com o que causa a impureza. O que quer dizer impureza? Então, a primeira coisa a gente precisa saber. Impureza está sendo causada quando tem uma coisa espiritual, uma vida, um grande potencial que acaba ser perdido. Causa uma coisa que é espiritual, mas é considerado impuro, porque já foi perdido o potencial. Certo? Impureza, alguém, uma mulher, fica misturada, tudo isso tem impureza. Por que impureza? Que tem o potencial de vida que foi perdido. Potencial de vida, que é uma coisa tão elevada, espiritual, que foi perdido. Isso causa uma impureza. A impureza do morto é a mesma coisa. Tinha aqui uma alma, a alma subiu, e aí fala o Malbim, ainda tem uma parte da alma que fica grudado no corpo que ficou. E essa parte espiritual que já não vai ter potencial, essa parte ela causa para alguém que tem contato, toca, fica em cima, tudo isso, fica contaminado, receber essa impureza sobre ele. Aí fica grudado nele, e aí vai precisar passar por procedimento de pureza. Então, de novo, impureza quer dizer um espiritual que agora não tem potencial. Qualquer pessoa mesmo depois da morte fica ainda grudado uma parte da alma. Isso causa uma impureza, que a pessoa que tem contato com essa impureza gruda nele. E agora vai precisar, como se fosse, de desgrudar essa pureza, essa parte impura, que é uma parte espiritual, da parte material, que é o corpo da pessoa que ficou impuro. Como se faz isso? A gente precisa dar uma parábola de além de uma doença, uma pessoa que tem uma doença, muitas vezes a gente precisa cortar também uma parte do corpo dele para poder tirar essa impureza. Quer dizer, precisa agora fazer um procedimento de eliminar e de destruir a parte material da pessoa que ficou impuro, que ela está segurando a impureza. Claro que não, a gente não vai queimar ele, não vai fazer nada para ele, a gente não vai. E uma coisa mais simbólica de
de destruir a parte material que segura a parte espiritual, que isso é a impureza. Será que a gente consegue eliminar essa parte material? Fala o Malbim sim. Como? A gente pega uma vaca que representa força, carne, vermelha representa que é muito, assim que muito material, o Adão representa também o material, os pecados, e a gente vai acabar queimando totalmente. Essa queima quer dizer queimar material. Essa cinza que tem dentro, como se fosse um remédio de queima material, toca na pessoa quando vai ser aspergido, vai eliminar a parte material que a parte espiritual está grudando, e assim vai poder a parte espiritual, que é a impureza, sair dele. É isso o procedimento muito profundo, isso o procedimento que acontece. Então a gente aprende aqui, de novo, impureza é uma coisa espiritual sem potencial, que acabou o potencial. Fica grudado, mais tem corpo, fica mais grudado. Menos tem corpo, fica menos grudado. E depois disso, a pessoa que tem contato acaba grudando nele, precisa pegar a cinza, que é como se fosse a destruição do maior material que é a vaca, é como se fosse um remédio para destruir o material que segura o espiritual, a impureza, para poder eliminar essa parte espiritual. Onde a gente está vendo esse conceito? Na Gemara Masechet Brachot. Gemara Masechet Brachot conta uma história muito interessante, que fala que tinha um Hassid, uma pessoa justa, uma pessoa tzadik, que era na véspera de Rosh Hashanah, a preparação de Rosh Hashanah, e aí o que aconteceu? A mulher dele ficou brava com ele, então ele saiu de casa, fugiu de casa, e não queria continuar a briga com a mulher. E onde que ele foi dormir? No cemitério. Foi dormir no cemitério, chegou a noite de Rosh Hashanah, ele está ouvindo duas almas que estão falando, conversando um com a outra. Eram duas moças que já faleceram, duas almas. Uma fala para a outra: por favor, vamos juntos passear, chegar lá para o julgamento de Hashem, hoje é Rosh Hashanah. Ele vai decidir o que vai acontecer no próximo ano. Aí uma falou para a outra: não, eu não posso. Por quê? Fala, estou enterrada com palha. A gente vai entender qual é a história que é enterrada com palha, de acordo com o que a gente falou. E não posso ir, você vai. Então ela foi, ela viu que vai ter esse ano, quando plantar, melhor plantar nessa data, melhor plantar numa outra data, porque vai ter gafanhoto, vai ter seca, vai ter granizo. É verdade, esse Hassid, ele ouviu tudo isso, no final ele voltou em casa, ele plantou na hora certa, todo mundo tinha problemas, ele tinha brachá. E aconteceu vários anos que ele ficou fazendo isso, até que as almas descobriram que alguém está ouvindo elas. Isso é a história, quem quer ver, pode ver na Masechet Brachot, na Gemara, no terceiro perek. O que a gente tira daqui? A pessoa, a alma que estava lá, enterrada com palhas, a palha faz que o corpo não vai ser decompostado rápido. Então, o corpo dela estava ainda lá. Então, a alma não poderia se desgrudar. Cada vez que tem mais corpo, assim a alma não consegue se desgrudar. Os sábios falam que o tzadikim é diferente de todo mundo. O tzadikim consegue se desgrudar. Por quê? Porque o tzadikim, eles que controlam o corpo, não é o corpo que controla eles. Então, por isso que é mais fácil de desgrudar. Eles estão saindo, os sábios falam que a alma do tzadik sai como se fosse um pelo que está dentro do leite. Então é mais fácil de sair. Então voltamos. Isso é a ideia de Pará Adumá. Pará Adumá é para tirar a parte material do espiritual. É isso a diferença entre Moshe Rabbeinu e entre Shlomo HaMelech. Moshe Rabbeinu, ele falou com Hashem,
ficou lá 40 dias sem comer, sem beber. Ele conseguiu controlar o material, até anular ele, como se fosse que não tem nenhuma importância. Então ele poderia entender a ideia da Paraduma que anula o material para desgrudar o espiritual. Shlomo HaMelech, nos sábios falam que por causa que ele entendeu do Pasuk, do versículo, não pode ter muitas mulheres porque vai desviar o seu coração. Ele falou, eu vou ter, não vai acontecer nada. No final, as mulheres desviaram o coração dele. Quer dizer que mesmo que tinha muita chokhmah, mas ainda a parte material, ele não conseguiu eliminar totalmente. E isso é a diferença. O segredo de Paraduma, se a gente consegue eliminar a parte material. É isso, uma pessoa que está purificando, ele fica impuro. Por quê? Porque ele está eliminando, está matando uma parte material. Quem consegue entender isso? Somente alguém que é como se fosse matou a parte material dele, que é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era metade anjo, somente ele poderia entender isso. Shlomo HaMelech não conseguiu. Hoje em dia, a gente vivendo, se falar agora da vida, como a pessoa pode viver? A mesma pergunta. Totalmente anulando a parte material, todo o material é para o espiritual, ou tem também uma importância do material? Os sábios falam isso, Machloket Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai fala, você está ouvindo um peixe durante a semana, você fala Lichvot Shabbat. Semana é material, Shabbat é espiritual. Todo o material para espiritual, não tem importância para o material. Fala Bet Hillel, você está ouvindo um peixe, no mercado fala, Baruch Hashem Yom Yom, agradece que você tem uma coisa para comer. Também precisa alimentar o material. Halakha hoje em dia com o Bet Hillel. A gente se alimenta o material, mas a gente prioriza o espiritual. É isso que a gente precisa entender. Se a gente vai conseguir fazer isso, então a gente vai mais fortalecendo a parte espiritual. Isso é o segredo. Falamos, impureza, uma parte espiritual que está sendo sem potencial. Fica grudando no corpo do morto. Alguém que tem contato está sendo contaminado, precisa tirar o material que está grudando a parte espiritual para poder tirar isso, para poder eliminar essa parte da impureza. Quem faz isso, purifica, ele que faz o tratamento, ele fica impuro. Por quê? Porque ele está fazendo uma situação de tirar uma parte material, como se fosse como matar, como tirar uma parte, essa parte que segura o espiritual. Então também ele fica impuro. A diferença, Moshe Rabbeinu sabia fazer isso, de eliminar totalmente o material. Shlomo HaMelech não sabia. Hoje em dia, até que vai chegar o Mashiach, a gente não elimina toda a parte material. Mas quando vai chegar o Mashiach, tudo vai ser espiritual. Shabbat Shalom.